A mensagem desta noite que Deus colocou no nosso coração para trazer para a igreja, chama-se Restaurando o Templo, Reconstruindo as Vidas. Restaurando o Templo, Reconstruindo Vidas. Nós cantamos aqui diversas vezes hoje que nós somos templo, e é isso que nós vamos trabalhar e vamos falar um pouco aqui nesta noite. O versículo-chave que nós vamos trabalhar nessa mensagem está em 1 Coríntios 3, 16 e 17. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que são vocês é sagrado. Amém? Vamos ler juntos? Vocês não sabem, o Espírito Santo habita em vocês, Deus, pois o santuário de Deus que são vocês, amém, o santuário de Deus que são vocês é sagrado. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, vocês não sabem que vocês são o santuário de Deus, que vocês são o templo de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está aqui exortando a igreja de Coríntios. Mas nós vemos que desde o início da criação, Deus tem demonstrado um cuidado especial com o homem. Desde o início da criação, Deus busca um relacionamento com o homem. O homem foi criado no 6º dia e teve o privilégio de ser criado à imagem e semelhança de Deus. De todas as maravilhas da criação, o único que teve o privilégio de ser criado à imagem e semelhança de Deus foi o homem, fomos nós. Mas aí o homem tinha todo um paraíso para usufruir, tinha relacionamento com Deus, mas o homem resolve desobedecer a Deus. O homem resolve desobedecer, e a gente chama isso de queda, a gente chama isso do pecado. E apesar dessa queda, Deus nunca desistiu desse relacionamento com o homem. Deus nunca desistiu desse relacionamento. E Deus então começa a separar um povo para ser a descendência do seu filho Jesus. E ele vai se revelando ao longo dos séculos. Ao longo dos séculos, Deus vai se revelando a esse povo, que muitas vezes é um povo rebelde, um povo murmurador. Mas Deus nunca desistiu do homem, de continuar esse relacionamento. Deus chama Moisés, que vai conduzindo o povo em direção a Canaã, naquele êxodo. E um certo dia Deus chama Moisés e manda que o povo faça um santuário, para que ele pudesse habitar no meio do povo. E ele fala: Moisés, prepare um tabernáculo, que depois ele chamou esse santuário de tabernáculo, para que ele pudesse habitar no meio do seu povo. Aquele santuário inicial, aquele tabernáculo, ele era portátil, porque o povo estava andando o tempo todo, então eles desmontavam, caminhavam, montavam de novo, e a presença de Deus era constante no meio deles. E o tabernáculo, aquele santuário portátil, ele foi utilizado durante todo o êxodo, até o reinado de Davi. E até lá os israelitas, até Davi, os israelitas conduziam o tabernáculo por onde quer que fossem. E no tabernáculo havia a arca da aliança e outros utensílios que Deus tinha mandado colocar lá. E esse tabernáculo foi usado por muito tempo. Desde aquele tempo de Moisés até Davi. Até Salomão. E quando chegou o reinado de Salomão, Salomão mandou fazer um templo para adoração ao Senhor. Aquele templo ele era luxuoso, um templo grande, mas ele tinha a mesma finalidade do tabernáculo. Era um local onde Deus estava, onde Deus habitava. Era lá que Deus habitava. E era assim que Deus ia se relacionando com o seu povo. Ele no meio do povo.
Mas a realidade hoje é diferente. A realidade hoje é diferente. Hoje nós vivemos um tempo diferente, que nós somos esse templo. Nós somos o templo de Deus. Agora não existe mais um lugar com tijolos, onde nós podemos encontrar Deus, onde Deus está naquele lugar entre tijolos. Não existe mais esse lugar. Deus agora utiliza como templo o seu corpo. Você é o templo dele. Ele não está mais preso entre paredes. Ele está em você. Olha o que diz Atos 17, 24. O apóstolo Paulo aqui, ele está falando, ele está em Atenas, falando ali para filósofos gregos, e ele diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Deixa eu falar uma coisa muito séria para você. Eu não sei se você tem consciência da importância de Deus habitar em você. Eu não sei se você tem ideia dessa importância da habitação de Deus, de você ser essa habitação. Ou talvez você ande, olhe, pense sem imaginar e esquecendo que Deus está em você. E hoje a palavra de Deus veio para te lembrar essa verdade. Te lembrar a verdade. É preciso que você tenha consciência de que o próprio Deus habita em você. Este local aqui é um local de adoração, de comunhão, onde o povo de Deus se reúne, mas Deus não mora mais neste lugar. Não mora mais neste lugar. Após a ressurreição, Cristo passou um capítulo, antes da ressurreição, capítulo 16 de João, Jesus passou um capítulo inteiro falando aos seus discípulos sobre o Espírito Santo. Depois você pode ler em casa, um capítulo inteiro, ele falando da promessa de que ele iria, mas ele não nos deixaria só, porque a partir daquele momento, o próprio Espírito iria residir em você. Então você nunca vai estar só. Talvez as pessoas te abandonem, as pessoas te deixem, amigos deixem de falar com você, mas Deus sempre vai estar com você, porque Ele reside em você, Ele mora em você. Amém. Sim, o Espírito Santo de Deus mora em você. Você é morada de Deus. Mas ser morada de Deus significa que eu preciso cuidar bem desse santuário. É uma glória ser morada de Deus, mas também traz responsabilidades. Eu preciso saber que eu preciso cuidar desse santuário, e as pessoas às vezes acham que esse local, que nós nem chamamos mais de templo aqui nesta igreja, que nós chamamos de auditório, e as pessoas às vezes entram aqui e elas pensam que esse local é o local onde Deus mora. Não, Deus não mora mais neste local. Às vezes as pessoas são tão cuidadosas nesse local, às vezes elas não falam, não, nós estamos no templo de Deus. Às vezes elas não sorriem, porque elas estão no templo de Deus, mas elas não sabem que a sua vida é o templo de Deus, e elas não têm o mesmo cuidado com isso. Não têm o mesmo cuidado. Aqui é lugar de reverência, porque a palavra de Deus é pregada, mas Deus não mora mais aqui. Deus não mora mais aqui. Repita comigo: aqui é apenas um auditório. Repita comigo: auditório. Aqui não é templo da casa de Deus, aqui é auditório, onde é pregada a palavra e onde deve haver reverência, mas a verdadeira casa de Deus é você. Você já repetiu que esse local aqui é auditório. Agora eu queria que você apontasse para você. Eu vou perguntar: onde está o verdadeiro templo de Deus? Você aponta para você e diga assim: aqui.
Onde está o verdadeiro templo de Deus? Aqui. Onde está o verdadeiro templo de Deus? Aqui em você. Aqui em você. É aqui que está o templo de Deus. Você é templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Você pode dar glória a Deus? Você é templo do Espírito Santo. Deus não mora mais entre quatro paredes. Ele mora em você. Agora que você já entendeu essa verdade, que você já relembrou, que você aprendeu agora essa verdade, vem uma pergunta: o que eu vou fazer com essa verdade? Eu quero que você entenda que você precisa fazer com que Deus se agrade da sua morada. Sabe de uma coisa interessante? Que Deus quer se agradar da sua morada e Ele mesmo está disposto a te ajudar nesse processo. Faça com que Deus se agrade da sua morada. Mas o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo crentes brincando de templo do Senhor. Nós estamos vendo discípulos brincando de templo, cristãos brincando de templo. Como está a sua vida, templo do Espírito Santo? Como está a sua vida, templo do Espírito Santo? O Evangelho, ele cresce no nosso país como nunca. Multidões e multidões de novos evangélicos a cada dia, pessoas buscando promessas, só buscando promessas. São os garimpeiros da fé. Eles dedicam as suas vidas a buscar a bênção, mas eles não dedicam a sua vida à intimidade com Deus e à santidade. São os garimpeiros da fé. Eu quero a bênção, eu estou na bênção, mas você está na intimidade com Deus? Você está em santidade com Deus? Como está o teu templo? Como é que está a morada de Deus? É impossível que a gente não cometa pecado. A palavra de Deus diz isso. Ela fala: se você diz que não tem pecado, você se faz mentiroso. Isso é verdade. É impossível que a gente não cometa pecados. Mas você, que é templo do Espírito Santo, você não pode viver na lama do pecado. Você não pode viver na lama do pecado. Você não deveria achar o pecado algo normal. Não, não, não. Você não deveria achar o pecado algo normal. Você não deveria achar o pecado normal. O pecado não é normal para um cristão. O pecado é um deslize na vida do cristão, mas ele não é normal na vida do cristão. Ele é apenas um deslize. O pecado faz parte das artimanhas do diabo para destruir você. Preciso que você entenda isso. O pecado faz parte das artimanhas do diabo para destruir você. Afinal, foi para isso que ele veio. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. E as artimanhas dele, uma delas é o pecado, é a sedução do pecado para destruir você. Se você vive se lambuzando no pecado, sente prazer no pecado, gosta do pecado, então você está feliz com a ação do diabo na sua vida. Se você vive se lambuzando no pecado, sente prazer no pecado, gosta do pecado, então você está feliz com a ação do diabo na sua vida. E você precisa repreender isso. Você precisa repreender, porque você é templo do Espírito Santo. Você é templo. Agora eu queria que você repetisse comigo de novo. O pecado não é de Deus. O pecado desagrada a Deus. O pecado não é de Deus, o pecado desagrada a Deus. O pecado desagrada a Deus. Então por que você vive como se Deus não visse as suas atitudes e os seus pensamentos? Por que você vive assim então? E o Espírito Santo que habita em você, como é que fica? Vivemos uma geração de cristãos, como foi divulgado nessa semana num vídeo, a mais fraca da história da igreja. Desde o primórdio da igreja até hoje, esta é a geração de cristãos mais fraca da história da igreja.
Porque vivemos e nos acostumamos com um evangelho superficial e viramos crentes superficiais, discípulos superficiais, e nos transformamos numa geração de discípulos fraca e superficial. As pessoas mentem descaradamente, o cinismo impera nesse país. A gente vive uma geração que não tem prioridades mais. Você nunca tem tempo para as coisas de Deus. Você vive fugindo das coisas de Deus. Você não tem as prioridades corretas na sua vida. Não tem. O discípulo deve saber que se você dorme com alguém que não é seu marido ou a sua esposa, e você vive como se fosse a coisa mais banal do mundo, você está pecando. Isso é mundano. Quer você goste ou não, isso é mundano. Mundano. O discípulo deve saber esperar o casamento. Mas você diz: não, mas isso é besteira, isso é coisa das antigas. Os princípios de Deus não mudam. A palavra de Deus diz: as coisas passarão, mas a minha palavra jamais passará. Os princípios de Deus não mudam. Certa vez Jesus estava andando e ele encontrou uma mulher samaritana. Jesus estava colhendo, tentando pegar água, e ela chega, Jesus pede água para ela, e num diálogo com aquela mulher, em determinado momento Jesus fala com ela e diz assim: mulher, chama o teu marido. E ela diz assim: eu não tenho marido. Aí Jesus fala assim para ela: é verdade, você não tem marido. Na verdade, você já teve 5 maridos, e o homem que você vive hoje não é seu marido. Você acha que Jesus falou como para ela? Ele estava repreendendo aquela mulher. E o homem que você vive hoje não é seu marido. Mas nós achamos isso normal. A sociedade é normal, mas você foi escolhido para ser diferente, não foi para ser normal. Nós fomos escolhidos para sermos diferentes. Quando o Espírito Santo entra em você, Ele quer transformar a tua vida e não te deixar como você já estava. O Espírito Santo entrou em você para te transformar e para mudar a sua vida, não para deixar você como você estava. O templo é lugar de adoração. Entenda que não é possível que a gente agrade a 2 senhores. Ou você agrada a um e desagrada ao outro, ou você desagrada a um e agrada o outro. Você não pode viver agradando 2 senhores. Não dá para viver agradando 2 senhores. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. A lama não é lugar para filho de Deus. A lama do pecado é lugar para porcos e não para filho de Deus. A lama não é lugar para você. A lama do pecado não é um lugar para você. Não é. Você sabe o que um filho deve fazer quando está na lama? Quando você se sente na lama, como é que você deve fazer? Você deve fazer como aquele filho, aquela parábola bem conhecida do filho pródigo. Eu vou começar a falar para você um pouquinho, talvez você não conheça. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais velho um dia chegou e disse: pai, eu quero a minha parte na herança. O filho mais novo disse: pai, eu quero minha parte na herança. E aquele filho mais novo pegou a sua parte na herança e saiu. Saiu numa vida desregrada. Estourou o dinheiro todo, toda a sua herança. Na cidade onde ele estava veio uma grande crise. E a fome chegou naquele lugar. E aquele filho que saiu de perto do pai, olhou para o lado e ele estava empregado junto a um local onde se cuidava de porcos. E aquele lugar fez ele lembrar do seu pai, porque o lugar de filho de Deus não é junto dos porcos. E ele pensou assim: no meu pai, os trabalhadores comem melhor do que eu. Lucas 15, 21. Tem aí.
que aquele rapaz fez quando percebeu que estava na lama? A seguir, ele levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. O que Deus espera de você, que tem andado, tem cometido deslizes, é dizer: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, eu estou de volta. Purifica o meu templo, purifica esse templo de novo. Purifica esse templo de novo, Jesus. Eu pequei contra o céu e contra ti, mas eu quero consertar esse templo. Eu quero consertar a minha vida. Eu não quero continuar vivendo assim. Eu não quero continuar vivendo assim. Assim como aquele filho, corra para o pai e diga: pai, eu pequei contra ti. Eu não quero mais viver assim. E se você observar, sabe qual foi a reação do pai? Ele correu de encontro ao filho. É isso que Deus quer fazer com você. Se sua vida tem sido de pecado, você tem caído todo dia, pai, eu pequei contra ti. E ele vai correr para se abraçar contigo e reconstruir esse santuário. Reconstruir o santuário. Se sua vida está fedendo a lama, volte para o pai. Conserte essa vida. E a primeira pergunta que nós vamos responder nesta noite é: o que acontece quando eu não zelo pelo templo de Deus? O que acontece quando eu não zelo pelo templo de Deus? Para responder esta pergunta, nós vamos usar como exemplo a vida de um homem. Você encontra a história desse homem lá em 1 Reis e em 2 Crônicas. Nós vamos trabalhar os textos de 2 Crônicas. O nome desse homem era Roboão. Roboão, ele era um homem, ele era simplesmente neto de Davi e filho de Salomão. Olha a linhagem de Roboão. Esse homem tinha tudo para ser um grande servo de Deus. Ele era neto de Davi, o homem segundo o coração de Deus. E ele era filho de Salomão, um homem que recebeu de Deus sabedoria. Então você juntasse segundo o coração de Deus e sabedoria, Roboão era para ser o cara. Mas ele não foi. Ele não foi. Roboão se atrapalhou todo e foi se afastando dos caminhos do Senhor. Ele tinha exemplos, mas ele não seguiu os exemplos. E a primeira consequência de quando nós não cuidamos do templo do Senhor é que vem sobre nós um esfriamento espiritual. Coloque aí no seu esboço: esfriamento espiritual, a primeira consequência. Olha o texto de 2 Crônicas, no capítulo 12, versículo 1. Depois que Roboão se fortaleceu e se firmou como rei, ele e todo Israel abandonaram a lei do Senhor. O esfriamento espiritual, normalmente, ele vem depois de um período de sucesso. Você pode ver. Depois de um período de sucesso, vem o esfriamento espiritual. Roboão, ele começou a fortificar as cidades de Israel, levantar muros. E depois que ele fortificou aquelas cidades, ele disse: agora... Por isso que a Bíblia falou aqui, depois que Roboão se fortaleceu. Então, depois que ele ergueu os muros das cidades, ele disse assim: bom, agora eu não preciso mais de Deus. E ele e todo Israel abandonaram o Senhor, como diz o versículo. Sabe se essa história de Roboão é parecida com a nossa? Quando nós estamos em dificuldade, o templo do Senhor é muito bem cuidado. Nós oferecemos a Deus sacrifícios de jejuns, aromas suaves de muitas orações,
e uma vida piedosa e cuidadosa. O pecado passa longe quando estamos na dificuldade. Mas só basta as coisas melhorarem um pouco para nos tornarmos autossuficientes e dizemos assim: Deus agora é comigo, eu não preciso mais do Senhor. Eu não preciso mais de Ti. Agora eu caminho sozinho. E sabe o que acontece? O que acontece é que o templo começa a ruir. O templo começa a cair. E aí você começa a esfriar. E começa a trocar as programações que te levam à intimidade com Deus. O culto de domingo deixa de ser importante. Qualquer coisa é um bom motivo para você não vir. Ir ao pequeno grupo, para você que está nos visitando, PGM, pequeno grupo multiplicador, esse só se der. Eu estou bem, eu não preciso estar lá. E a vida e o templo vai sendo destruído. Você passa a viver na iniquidade, o pecado passa a fazer parte da sua vida, o Espírito Santo, esse você já não ouve a voz há muito tempo. Para falar a verdade, você foge dele, você não ora mais, você não lê mais, você foge do convívio com as pessoas, com os irmãos, esfriamento espiritual. E o pecado passa a fazer parte da sua vida. E sabe o que é mais grave? O pecado não te incomoda mais. Você vive perfeitamente. Você começa a conviver perfeitamente com o pecado. Ele não te incomoda mais. E a sua vida não passa mais de atos de religiosidade. Você vem ao culto de vez em quando, mas não adora. Não sente a presença de Deus. Você vem ao culto, mas não adora. Você vai ao PGM, mas lá não há comunhão. Você não encontra comunhão no PGM. Porque você está no estágio de frieza espiritual. A escola bíblica, essa que é descartável mesmo, né? Afinal de contas, para que eu preciso ver a escola bíblica? Se você soubesse que boa parte do ministério de Jesus foi ensinando os seus discípulos, talvez você passasse a dar mais importância a essa programação da igreja. Mas você prefere outras atividades. Você prefere outras atividades. Então você passa a oferecer a Deus apenas os restos do seu tempo, os restos da sua adoração, os restos da sua santidade. Um Deus santo recebendo restos de um homem pecador. Você só oferece os seus restos, as sobras. Deus, se sobrar tempo eu oro. Deus, se sobrar tempo eu vou para o culto. Deus, se sobrar tempo eu vou para o PGM. Se sobrar tempo eu leio a Bíblia. Afinal de contas eu tenho outras prioridades para fazer. Esfriamento espiritual. Se você tem vivido algo parecido com isso, você está começando a viver a fase do esfriamento espiritual, que é a primeira consequência quando você não está zelando pelo templo, pelo cuidado com o templo de Deus, que é você. Sabe qual é a segunda consequência? O inimigo rouba o tesouro do seu coração. Preencha aí nos seus bolsos. O inimigo rouba o tesouro do seu coração. Vamos continuar com a vida de Roboão. 2 Crônicas 12:9. Quando Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém, levou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, inclusive os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Quando aquele rei do Egito invadiu Jerusalém, ele levou tudo que tinha no templo. E a Bíblia ainda fez questão de dizer, inclusive os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Você observa como é que o templo rui? Você lembra que quando nós fizemos a leitura em 2 Crônicas 12, versículo 1, Roboão decide se afastar de Deus. No versículo 9, o templo já está destruído.
Sisaque, rei do Egito, ataca Jerusalém e leva todos os tesouros do templo do Senhor. Todos. Você quer tirar uma lição desse versículo? O diabo vai tirar todo o tesouro que você a duras penas conquistou se você não zelar pelo templo do Senhor. Ele vai tirar tudo de você. Se você não zelar pelo templo do Senhor, Ele vai tirar os teus tesouros mais preciosos do teu coração. Isso é muito sério. Ele vai tirar os tesouros mais preciosos do teu coração se você for descuidado com o templo do Senhor. Você vai se tornar uma presa fácil para Ele. Ele vai começar tirando o amor do teu coração. Ele vai tirar o temor de Deus da tua vida. Ele vai tirar tudo aquilo que é precioso de você. Ele vai tirar a tua família, os teus filhos. Ele vai destruir você, porque você não cuidou do templo do Senhor. E aí fica fácil o inimigo entrar e roubar tudo que você conquistou, as riquezas que você conquistou, a tua vida. Você vai se desguarnecer e o inimigo entra e ele é impiedoso. Não pense que o inimigo vai ter pena de você. Ele não vai ter pena de você. Ele vai entrar no templo e vai tirar tudo de precioso que você tem, porque você foi descuidado. Na nossa vida devemos ter prioridades: Deus, família, trabalho, igreja. Eu vou repetir para você as prioridades que você deve ter na sua vida: Deus, família, o seu trabalho e a igreja. São prioridades que você deve anotar e colocar na sua agenda. Quando nós colocamos outras coisas acima dessas prioridades, nós estamos dando brecha para que o inimigo destrua a nossa vida com Deus. E você quer saber qual é a primeira coisa que você tira quando você não coloca as suas prioridades corretas? Você tira seu tempo com Deus. Experimente se você já não fez isso. Quando as prioridades não são as prioridades corretas da nossa vida e que você quer encaixar outra coisa que não seja essas prioridades, a primeira coisa que você tira é o teu tempo com Deus, que nunca deveria ser tirado. É o seu tempo com Deus. E aí depois você tira o tempo com a sua família, e você tira o tempo com as outras áreas também. Você vai tirando o seu tempo de tudo. Quando o nosso coração só vê defeitos, só faz críticas, nós estamos contaminados com algo destrutivo que precisa ser eliminado na sua vida, na nossa vida. Como é que tem sido os teus olhos? Os teus olhos são aqueles olhos que só veem defeitos. Tem algo destrutivo em você. Tem algo no templo que não é do Espírito Santo. Tem algo em você que precisa ser limpo. Limpo. Você se lembra uma vez em que Jesus se aproximou do templo e lá no templo parecia uma verdadeira feira, em que Jesus chegou e detonou tudo, derrubou a barraca, limpou tudo? É isso que Deus quer fazer no teu coração, meu irmão. Ele quer exclusividade no teu coração. Ele quer que você seja templo exclusivo dele. E sabe o que vai acontecer mais? Mateus 6:33, e todas as outras coisas serão acrescentadas a você. Mas tudo começa com Deus no teu coração. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Mas tudo começa com Deus no coração. Primeiro lugar, o reino de Deus. Depois as outras coisas. Deus está nos alertando hoje que é hora de uma limpeza no templo. É hora de uma limpeza no templo. O templo precisa ser limpo, meu irmão. E não deixa passar esse dia. O templo precisa ser limpo. É hora de mudança.
é hora de reconstrução. O templo precisa ser limpo, o templo precisa ser cuidado, é preciso tirar aquilo que não agrada a Deus do templo. Nada incomoda mais a Deus do que colocar no templo dele aquilo que não o agrada. É hora da limpeza. E é essa pergunta que nós vamos responder agora. Que passos devemos dar para sermos templos cheios da glória de Deus? Que passos devemos dar para sermos templos cheios da glória de Deus? Eu não tenho sentido essa glória na minha vida. Eu sei que eu já aceitei a Jesus, eu sei que eu sou templo do Espírito Santo, eu sei que eu tenho cometido erros, mas eu não quero mais errar, mas eu ainda não senti essa glória em mim. Eu quero sentir a glória de Deus. Certa vez, Deus estava conversando com Moisés, e com Moisés ele conversava face a face, e ele conversando com Moisés, e ele falou com Moisés: Moisés, o que tu ainda queres de mim? E Moisés olha para Deus e fala assim: eu quero a tua glória. Sabe se você pode dizer assim: Deus, eu quero a tua glória em mim. Deus, eu quero a tua glória, Deus. Deus, eu quero a tua glória, Deus. Eu quero que esse templo seja cheio da tua glória. Tira a sujeira que tem nele, coloca a tua glória. Eu quero colocar a tua glória. Vamos aprender os passos que a gente precisa dar para que a gente possa receber dessa glória de Deus na nossa vida, enchermos o templo que somos nós da glória de Deus. E ainda em 2 Crônicas, temos um texto muito conhecido, 2 Crônicas capítulo 7, versos 14 e 15. Se o meu povo, vocês, nós, ele está falando para você, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado, curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração feita por você neste lugar, que é o templo do Senhor e é você. Meu irmão, olha só, os olhos de Deus estarão abertos para você, os ouvidos dele estarão atentos àquilo que você fala, porque você vai estar cheio da glória dele, cheio da glória dele, templos cheios de glória. No contexto desse capítulo, Salomão está dedicando o templo ao Senhor. Ele terminou de construir aquele templo e Salomão começa a orar, uma oração, depois se você puder ler em casa, é uma oração profunda de Salomão, capítulo 6 de 2 Crônicas, se você puder ler em casa, e Salomão está ali numa oração de entrega do templo, e aí ele está concluindo a oração, e tem um versículo maravilhoso ali tem uma pepita de ouro, um versículo maravilhoso, 2 Crônicas capítulo 7 versículo 1, olha que coisa linda. Assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e queimou completamente o animal oferecido em sacrifício e os outros sacrifícios que tinham sido oferecidos. E a glória do Senhor encheu o templo. A glória do Senhor quer encher o teu templo, que é você. Quando você começa a orar, começa a se entregar, a glória do Senhor vai encher o teu templo. Amém? A glória do Senhor vai encher você. Você vai estar cheio da glória do Senhor. Se você continuar lendo, você vai ver que quando a glória do Senhor encheu aquele templo, nada podia entrar ali. Quando você estiver cheio da glória do Senhor, o pecado não vai ter espaço na sua vida.
Aquela mulher que tem feito você trair a sua esposa não terá espaço na tua vida. Aquela mentira que você tem carregado a vida inteira não terá espaço na tua vida. Não vai ter mais espaço na tua vida. O pecado não vai ter espaço na tua vida, porque você é templo cheio da glória do Senhor. Você é templo cheio da glória do Senhor. Não tem espaço para o pecado não entra. É como se tivesse um campo de força. Não entra mais. Não entra mais. É isso que Deus quer fazer com a gente. É isso que Deus quer fazer com você. Ele quer encher o teu templo da sua glória, da glória dele. É isso que Ele quer fazer com a gente. Sabe o que isso significa? Quando você estiver cheio da glória do Senhor, onde quer que você esteja, as pessoas vão perceber algo diferente em você. Elas vão sentir o aroma suave de Cristo em você. Elas vão sentir que os teus lábios pronunciam palavras agradáveis e que edificam a vida das pessoas. E as pessoas vão chegar, misteriosamente vão chegar, e você nunca as viu. Ela vai dizer assim: tem algo especial em você? E você vai responder: sim, tem. Eu tenho a glória de Deus dentro de mim. Tem algo especial em você. Tem algo especial em mim, tem algo especial em você que muitas pessoas não têm. O Espírito Santo de Deus reside em você. Há algo especial em nós. Nós é que esquecemos disso, gente. Esquecemos que somos templos do Espírito Santo e vivemos de qualquer jeito. Há algo de especial em nós. Você está cheio da glória de Deus. A glória de Deus, a palavra diz que encheu aquele lugar. E a glória de Deus também vai ser abundante na tua vida. Amém? A glória de Deus também vai ser abundante na sua vida. Vamos caminhar em direção a como podemos ser templos cheios da glória de Deus. Amém? Então vamos ao nosso primeiro passo. Humilhe-se diante de Deus. Coloque aí no seu esboço. Humilhe-se diante de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, é o primeiro passo. Se você quer ser um templo cheio da glória de Deus, você precisa se humilhar diante de Deus. Você precisa se humilhar diante de Deus. E o que Deus estava se referindo aqui quando Ele manda que você se humilhe diante dEle? O que Deus está querendo dizer com isso? Deus está dizendo para você: olha, eu estou em busca de adoradores, daqueles que adoram, que me adoram em espírito e em verdade. Deus está em busca desses adoradores. Deus está em busca de corações quebrantados, corações que reconheçam que somos incapazes, que as fraquezas e as lutas da vida têm me derrubado, mas em hipótese alguma eu deixei de ser templo do Espírito Santo. Você que talvez tenha caído, tenha tropeçado, eu tenho uma boa notícia para você. Você continua sendo templo do Espírito Santo de Deus. Ele continua em você, ele não saiu de você. É hora de restaurar o templo. Ele continua em você. Deus está buscando corações quebrantados, corações que reconheçam as suas incapacidades e fraquezas e busquem mudanças. Está ruim o retorno aqui, viu? Humilhar-se diante de Deus é um processo de entrega total. Humilhar-se diante de Deus é um exercício de entrega. E aí eu pergunto para você, meu irmão, você que está aqui visitando a gente, você tem entregue todas as suas vidas, todas as áreas da sua vida aos cuidados de Deus? Todas mesmo? Você tem entregue todas as áreas da sua vida aos cuidados de Deus?
a sua família, o seu trabalho, a faculdade, os seus sonhos, os seus projetos, a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, as pessoas que vão casar com os seus filhos. Você tem colocado isso tudo diante de Deus? A sua vida diante de Deus? Deus manda que a gente se humilhe, e se humilhar é o melhor caminho para o conserto. Se humilhar é reconhecer que é fraco, é ser verdadeiro diante de Deus. Pai, eu tenho sido fraco. Lembra daquele homem que a gente falou no início? Senhor, eu tenho pecado contra Ti. Isso é se humilhar diante de Deus. Templo do Espírito Santo, ouça a voz de Deus nesta noite. Humilhe-se diante de Deus. Humilhe-se diante de Deus. Deus não quer mostrar que é superior a você quando Ele manda que você se humilhe. O que Deus quer é ver até que ponto você está disposto a ir para ter intimidade com Ele. Até onde você pode ir para ter intimidade com Deus. O primeiro passo na caminhada em direção a ser um templo cheio da glória de Deus é se humilhar diante dEle. Se derrame diante de Deus. Pai, eu tenho errado tanto. Eu tenho feito tantas coisas erradas, Deus. Se humilhe diante de Deus. Fale com Ele. Vamos seguir os passos? O primeiro passo é humilhar-se. O segundo passo, coloque aí no seu esboço. Nós vamos continuando o versículo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, arrependa-se através de uma oração sincera. Você precisa demonstrar para Deus as suas obras de humildade através da oração. Mostra para Deus as suas obras de humildade através da oração. É através da oração que você fala para Deus o que você está sentindo. É através da oração que você confessa para Deus aquilo que tem afastado você dEle. Não minta para Deus. Meu querido, se você está mal, diga: Deus, eu estou mal. Às vezes você quer orar bonito para Deus: Senhor, Deus, o Senhor é altíssimo, Deus isso, Deus aquilo. Mas você nunca se quebrantou de verdade diante de Deus. Você nunca dobrou o seu joelho e chorou diante de Deus e diz: Pai, eu quero mudança na minha vida. Eu peço que o Senhor transforme a minha vida, que Espírito Santo, eu tenho errado, Senhor, mas eu te clamo, Pai, por uma mudança na minha vida. Revele para Deus tudo o que você está sentindo. Tudo que você está sentindo, revele para Deus. Seja sincero com Deus. Humilhe-se e ore. Olha só que orar é tão importante que Jesus, em determinado momento, ele estava andando com os seus discípulos, ele parou para ensinar os seus discípulos a orar. Olha como a oração é importante. Um dos discípulos: Senhor, nos ensina a orar. E Jesus parou e ensinou os seus discípulos a orar. E você sabe que naquela oração que Jesus ensinou, tem uma prova maravilhosa de como nós devemos nos humilhar diante de Deus. Mateus 6, 10. Isso. Mateus 6, 10. Jesus está ensinando os seus discípulos a orar. Ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você sabe o que é uma prova de humildade? É dizer: Pai, não é a minha vontade, é a tua vontade, Senhor. É a tua vontade, Pai. Ah, Deus, mas eu gostaria que fosse. Pai, é a tua vontade, Senhor. Será se você tem coragem de dizer: Pai, é a tua vontade, Senhor, não é a minha? Você precisa ter uma prova. Isso é uma prova de total obediência a Deus. Quando você diz: Deus, eu não quero fazer a minha vontade. Talvez a sua vontade seja o mais fácil, talvez a vontade seja a mais óbvia, mas a vontade de Deus é a que vai trazer bênção na tua vida.
Não vá por atalhos. Não ande por atalhos, porque os atalhos vão te levar ao abismo. Por mais que o que Deus mandar você fazer, você olha, Deus, se eu tenho certeza que é isso, aí você ora de novo. Aí Deus fala de novo, aí você, Deus, se eu tenho certeza que é assim, não era mais fácil fazer de outro jeito? Eu vou orar de novo, e você ora, e Deus manda do mesmo jeito. Você fala assim, Pai, essa vai ser o caminho mais difícil, mas eu não vou abdicar de fazer a tua vontade, porque eu sou templo teu, sou teu filho, e eu vou fazer a tua vontade. Se humilhar e orar são passos importantes no caminho da restauração, e nós temos mais 2 passos. Vamos então ao terceiro passo. Corra para os braços do Pai. Coloque aí no seu esboço, corra para os braços do Pai. Como está a nossa vida? Nós estamos sem tempo para nos relacionar com Deus como a gente gostaria, não é verdade? Você quer uma dica para correr para os braços do Pai? É simples. Invista tempo com Deus. Você quer uma dica para correr para os braços do Pai, para estar nos braços dele? Você precisa investir tempo com Deus. Ah, mas eu saio cedo para o trabalho e quando eu chego, já chego cansado, acordo 1 hora antes. Arrume tempo para Deus. Você se lembra quando você namorava, você que já está casado aí há algum tempo? Você andava quilômetros só para ver a sua namorada. Sim ou não? Você não acredita, mas quando eu namorava com a Silene, eu morava em Belém, ela morava em Parnaíba, 1000 quilômetros de distância. Tinha época que a saudade era tão grande. Eu saía de Belém na sexta, 12 horas de viagem até Teresina, depois pegava outro ônibus, às vezes em pé, para passar o sábado com ela e voltar no domingo. E por que a gente não pode dar 1 hora a mais para Deus? Que é muito mais importante do que qualquer relacionamento humano. Dedique tempo a Deus. Se apaixone de novo por Deus. Sabe por que a gente fazia essas coisas quando a gente era namorado? Porque a gente era apaixonado. Eu quero que você diga assim, Pai, eu quero me apaixonar de novo por Ti. Sabe por quê, Pai? Porque eu não tenho mais vontade de orar. Eu não tenho mais tempo para Ti. Então você precisa se apaixonar de novo por Deus. Você precisa estar pensando em Deus a toda hora que você estiver em qualquer lugar. Então você está apaixonado por Deus. Se você anda o dia inteiro, faz as tuas coisas do dia inteiro e você não lembra um pouquinho só de Deus, você não está apaixonado por Ele. Porque o apaixonado, pergunta para um casal de namorado aí, se ele não lembra da namorada o dia inteiro, ele está na faculdade e está escrevendo o nome dela. Tá ou não está? Você precisa se apaixonar de novo por Deus. Amém? Se apaixone de novo por Deus, porque em todo lugar que você estiver, você estará pensando nele. Então corra para os braços do Pai. E sabe de uma coisa maravilhosa? Deus vai estar sempre de braços abertos te esperando. Não tem o menor risco de Jesus não estar de braços abertos para você. Ele estará de braços abertos te esperando. Essa paixão deve ser uma constante da nossa vida. Certa vez eu li num livro uma seguinte frase: não há nada, escute bem, não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. E também não há nada que você deixe de fazer para Ele te amar menos. Se você tem sido um templo complicado, nisso não diminui nada o amor de Deus por você. E se você tem sido um templo cheio da glória de Deus, isso não aumenta em nada o amor de Deus por você. Deus continua te amando, mas você precisa fazer a sua parte por paixão a Deus, por amor a Ele, e limpar o templo, para que o templo seja cheio da glória de Deus. Corra para os braços do Pai. Muitas vezes nós estamos aqui há anos dentro da igreja, assentamos nos bancos, mas nós não conhecemos o Pai que nós temos. Às vezes nós estamos há anos aqui, bem sentadinhos, todo domingo sentadinho,
mas falta conhecer o Pai. Falta conhecer o Pai. E às vezes a gente olha para as circunstâncias e dizemos assim: ah, Deus, eu sou muito fraco, ninguém me ama, eu sou o menor da minha casa. Ah, você pode dar um glória a Deus porque você é filho de Deus, você é templo do Espírito Santo. Então você não é o menor, você é templo do Senhor, você não é o menor. Talvez a tua vida tenha sido uma vida de derrotas, mas Deus está te ensinando o caminho da vitória, e você pode glorificar a Deus, porque você é templo do Espírito Santo de Deus, e a tua vitória está chegando, a vitória está perto, porque a glória de Deus quer entrar nesse lugar, quer entrar na tua vida, e quer transformar a tua vida. Mas é preciso dar os passos em direção à glória de Deus. Deus estará sempre esperando. Todas as vezes que você correr na direção dele, Ele estará esperando por você. Todas as vezes. Talvez o seu melhor amigo, um dia que você se aborrecer com você, você for procurar, ele não vai estar de braços abertos para você. Mas Deus sempre vai estar de braços abertos para você. Sempre. Quarto e último passo. Afaste-se daquilo que te faz cair. Se humilhar e orar e buscar a face e se afastar dos maus caminhos. Se afastar dos maus caminhos. Deus não está dizendo assim: olha, você pode ficar pertinho do mau caminho. Ele manda você se afastar do mau caminho. Afaste daquilo que faz você cair. A palavra de Deus é clara, gente. Para a restauração completa em nossa vida, você precisa se afastar daquilo que está minando o teu relacionamento com Deus. Olha o que Efésios 4:27 diz. O apóstolo Paulo vai e fala assim: não deem lugar ao diabo. E você não dá um lugar ao diabo quando você se afasta daquilo, dos maus caminhos. Se afasta daquilo que te faz pecar. Se afasta daquilo que te derruba. Se afasta daquilo que tem destruído a sua vida, que tem contaminado o templo. Se afaste. Fuja das tentações. Não tente ser aquele crente que acha que pode estar. Não, eu não vou cair. Não, não. Se você olhar com atenção, a palavra de Deus diz assim: se você pensa que você que está de pé, cuide para que você não caia. Então se afaste, fique longe do pecado. É a receita de Deus, o conselho de Deus. Se você está namorando e começa o seu namoro, começa a evoluir, meu irmão, para. Só ande com mais alguém, com a terceira pessoa junto com você. Se você está namorando e acha que está perto de cair, não, olha, a partir de hoje eu fiz um compromisso com Deus. Nós só vamos sair, eu e você e outra pessoa. Você tem coragem de fazer isso pelo templo do Senhor, para encher o templo de Deus de glória? De não se contaminar? Pois é isso que você deveria fazer, jovem. Se você está num namoro que está pertinho de acontecer, se afaste do caminho mau. Se afaste do caminho mau. Pense comigo. Pense direitinho assim. Eu queria que vou te dar um tempinho para você pensar. O que é que fez você cair nesse mês de abril? O que é que fez você cair no mês de abril, nesse último mês? Que pecado foi recorrente na sua vida nesse último mês? Qual foi o pecado que aconteceu repetidas vezes? Você já pensou? Então você precisa decidir a não passar perto desse lugar ou dessa pessoa, ou você precisa construir muros para que você não caia. Seja lá o que você pensou, construa muros que protejam o templo do Senhor. Construa muros. Se não está difícil de resistir, meu irmão,
Ora a Deus, procura alguém espiritual que possa te ajudar, nessa caminhada. Aprendemos que para sermos templos cheios da glória de Deus, nós precisamos nos humilhar, orar, buscar a face de Deus e nos afastar do mau caminho. E só para concluir com essa frase: encha a sua vida com a palavra de Deus, se apaixone por Deus, viva Deus 24 horas do seu dia, encha o templo de Deus da glória dele. Amém? Fique de olhos fechados. Eu queria falar com você que chegou aqui hoje, nesta noite, mas que ainda não fez uma decisão ao lado de Jesus. João 5,24 diz assim, Jesus está falando, ele diz: olha, eu vou te dizer uma verdade, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Deus quer fazer de você um templo dele. E quando você é templo de Jesus, você recebe esta bênção aqui. Você tem a vida eterna. As decisões que você toma hoje podem refletir na eternidade. As decisões que você tomará agora refletirão na eternidade. Atos 4,12 diz assim, que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pela qual devemos ser salvos, e esse nome é o nome de Jesus. Não há salvação nos seus esforços, a salvação está em Jesus. E como é que eu posso fazer uma decisão que me leve a ser templo de Jesus, para ser templo do Espírito Santo, que me leve a essa eternidade ao lado de Deus? A Bíblia diz que quando você confessa que Jesus é o teu Senhor, e que você pronuncia isso, você é salvo. Nesta noite, você pode se tornar discípulo de Jesus. Você pode se tornar discípulo de Jesus. Nenhuma decisão na sua vida será tão importante quanto essa. Nenhuma decisão na sua vida marcará tanto a sua vida como essa. Ser discípulo de Jesus. Hoje você pode se tornar discípulo de Jesus. Nada é mais valioso do que isso, ser discípulo de Jesus. E você pode se tornar discípulo de Jesus nesta noite, fazendo uma oração sincera, como nós lemos, como nós ensinamos num dos passos aqui. Através de uma oração sincera, você pode se tornar discípulo de Jesus. Essa decisão não vai fazer você ser membro desta igreja, não vai tornar você membro desta igreja. Essa é uma decisão que vai ser entre você e Jesus, e que vai tornar você discípulo dele. Se você quer se tornar discípulo de Jesus, eu queria que você baixasse a sua cabeça e repetisse comigo, que você orasse comigo. Você pode simplesmente pensar as mesmas palavras que eu falar. Você pode falar as mesmas palavras que eu falar. Mas faça de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ore comigo assim, se você quer ser discípulo de Jesus. Pai
Pai amado, eu peço, Senhor Deus, que nesta noite o Senhor traga cura na minha vida. Eu reconheço, Pai, que tenho andado longe de Ti. Eu reconheço, Jesus, que a minha vida é uma vida longe de Ti, Senhor. Pai, eu confesso, Pai, que tenho pecado contra Ti, Senhor. Mas nessa noite, eu quero Te confessar como Senhor e Salvador da minha vida. Faz morada em mim, Senhor. Faz morada em mim. Eu quero ser um templo Teu, cheio da Tua glória. Transforma a minha vida. Que os meus sonhos, os meus alvos, os meus objetivos, a partir de hoje, Senhor, sejam também os Teus alvos, os Teus sonhos e os Teus objetivos. Faz de mim, Senhor, templo do Teu Espírito Santo. Eu Te oro assim, Pai, e Te agradeço, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Se você fez essa oração, a palavra de Deus te garante que você se tornou discípulo de Jesus.